Eis o tema do ano. Vamos proclamar: algo novo está vindo à luz. Outra vez. Algo novo está vindo à luz. Outra vez. Algo novo está vindo à luz. Nosso decreto será na versão amplificada da Bíblia, em Isaías 43, versículos 18 e 19. Leiamo-lo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ouvi com atenção. Estou prestes a fazer algo novo. Agora ele surge. Não estás ciente disso? Colocarei até uma estrada no deserto, rios no ermo. Posso ouvir um amém? Na versão internacional, vamos ler, embora o verso a memorizar será na amplificada, mas nós trouxemos 4 versões. Vamos ver agora na NVI. Esqueçam o que se foi. Leia. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos. Amém. Na versão A Paixão, parai de ficar pensando no passado. Nem me lembro dessas coisas anteriores. Estou fazendo algo totalmente novo. Leia o que está em amarelo. Estou fazendo algo totalmente novo. Algo inédito. Mesmo agora ela brota, cresce e amadurece. Não o percebeis? Eu vou abrir caminho no deserto e abrir riachos no ermo. Na versão BKJ, em Isaías 42, 9, um outro versículo. Leiamos. Os primeiros grandes eventos já foram todos realizados. Portanto, eu vos anuncio novos e magníficos acontecimentos. Eis que eu vos dou a saber antes que ocorram. Vamos ao Isaías 48, 6. Notem que são todos textos correlatos ao decreto. Já ouviste e viste tudo isto, e vós não haveis de admiti-lo, todos. Contudo, desde agora te faço ouvir novas e grandes revelações, um saber até então em segredo, passo ao teu conhecimento. E, finalmente, em Apocalipse, no capítulo 21, o versículo 5, todos juntos. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Portanto, queridos, aqui está nosso decreto para o ano, nosso texto. Sempre buscamos no Espírito o que está em seu coração. E, como disse no início, este foi um ano inteiramente devotado ao Instituto Bíblico Palavra da Fé. Tomei sobre mim uma responsabilidade quase que sobre-humana, ensinando todas as cadeiras, um foco absoluto durante todos os dias e todas as horas do dia,
sem poder me distrair para absolutamente nada, a fim de ter material pronto na hora de entrar em operação. Mas, há 3 dias, eu tomei os 3 dias para totalmente desligar-me de todos os preparativos do Instituto para ouvir a Deus. E logo, há 3 dias, eu costumo levantar por volta das 4 da manhã, depois de postar uma oração, que no 1º de janeiro eu disse que não prometia postar todos os dias do ano, mas Deus me deu a graça de o fazer. 366 dias, porque foi bissexto, liberamos uma oração cada dia, e graças a Deus por isso. Mas, na maioria dos dias, eu vou à minha academia para os exercícios, ouvindo a palavra. Mas há 3 dias eu disse: Senhor, hoje eu estou separada para te ouvir. Então hoje eu não vou ouvir a palavra, eu vou pôr nos ouvidos uma música de adoração. E mal eu disse isso, veio o texto: não vos lembrei das coisas passadas. Eu disse: é isto? E enquanto eu caminhava para a minha academia, o versículo retinia, e eu comecei a adorar. Eu disse: Senhor, é isso? Uau! Que eu não me esqueça durante o tempo que eu vou estar aqui fazendo musculação. E quando terminou, é isso mesmo. É isso mesmo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu estou para fazer algo novo. Eu estou para fazer algo novo. É preciso uma mudança absoluta de paradigmas. E evidentemente, este ano 2020, nosso decreto, que está ali, o nosso versículo, nós anunciamos 2020 como uma década de uma nova estação, o profético e evangelístico na grande colheita. O profético e o evangelístico na grande colheita, este foi o tema do ano. Os 2 versículos do ano, primeiro, vamos recordar: crede, sem sombra de dúvidas, em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas de Yahvé, e sereis bem-sucedidos. E Atos 20, 20, sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei de casa em casa. O evangelístico. Precisamos ouvir os profetas. Eu costumo, sim, ouvir os profetas. E depois de receber o que Deus coloca no meu coração, eu vou conferir o que os profetas mais precisos e respeitados da minha geração estão dizendo. Então, nesses 3 dias, ouvi vários profetas, sim, escrevi, e durante a Páscoa, o mês da Páscoa, por 21 dias, tivemos um culto a cada dia, e uma das nossas palavras de uma oração feita no Instituto Bíblico Palavra da Fé, alguém pegou uma frase e publicou, não sei quem. A última vez que eu vi, já havia mais de 500 mil acessos. E naquela palavra eu chamava a atenção que tudo seria diferente.
que os líderes teriam que entender que Deus estava fazendo algo novo e que tinha que mudar o modo de ver igreja. Isso foi lá no começo. E nós chegamos ao fim do ano. Estamos entrando em poucos minutos em 2021. Que dizem os profetas? Não irei ministrar sobre o tema e o decreto hoje, não. Mas irei falar sobre o que a palavra profética está dizendo para o ano. 2020 é uma década. Coincide com o ano 5780, a década de Pei, a década da boca. Nós ensinamos aqui sobre como se profetiza, como emitir decretos proféticos. Essas mensagens estão todas no YouTube, mostrando que nós tínhamos que nos alinhar com o profético e proclamar. E durante aqueles 21 dias também, em meio ao início da pandemia, eu me referi ao grande evento que tivemos no Brasil, nos estádios, nos 3 estádios, do envio, e o que achavam, agora ninguém pode se reunir, e como vai ser a evangelização? E eu disse profeticamente, ali eu profetizei bastante, sobre que não, que Deus faria grandes coisas, e Ele queria dizer que não é dentro dos templos que teremos a grande colheita, é nas ruas. Deus estava fazendo algo novo. E logo no primeiro dia da minha reclusão, eu quis ver o que anualmente um ajuntamento de profetas de muitos países, liderado pela profetisa e apóstola Cindy Jacobs, profeta para as nações. E deparei-me exatamente com um vídeo recém-lançado, em que estavam online alguns dos profetas muito reconhecidos, e cada um entrou para dizer alguma coisa, o que é que o Espírito me falou. Então eu os ouvi a todos, e fiz um resumo do que estes profetas desse ajuntamento profético disse. Começarei compartilhando, teremos várias partes. E algo comum a todos, e que também profetizamos este ano, estamos no limiar do maior despertar jamais conhecido. Há avivamento vindo. Tem gente aqui? Deus tem um propósito de derramar o maior avivamento que a história da igreja já conheceu. Queridos, nada pode atrapalhar os propósitos de Deus. Mas um dos profetas, todos eles trouxeram esta mesma palavra: Deus está para trazer o maior avivamento. Um dos profetas trouxe, quando buscava Deus sobre o ano, ele me deu esta palavra: preparação emergencial. A igreja precisa se preparar emergencialmente. Temos que estar preparados. O que é uma emergência? Algo que surge de repente. Com certeza, se alguém falasse no início do ano de 2020 sobre que os templos estariam fechados, as ruas estariam desertas, os shoppings estariam sem gente, as praias estariam desertas, ninguém acreditaria. Mas, para 2021, há uma palavra profética que temos que estar preparados. Isso nos lembra o quê? Porque cada palavra profética vai encontrar um eco dentro da palavra escrita. As virgens, a parábola das 10 virgens.
As loucas não prepararam azeite, mas as sábias prepararam azeite, cuidaram em ter um azeite extra, porque não sabiam quando o noivo viria. Igreja de Jesus Cristo, esta é uma palavra profética: prepara-te, há emergência no caminho, há coisas que estarão acontecendo. E um outro respaldo para isso é Paulo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desfeito tudo, permanecerdes inabaláveis. Não sabemos quando é o dia mau, temos que estar preparados. Chegamos a uma fase na qual só Deus pode lidar com ela. Nenhum homem pode lidar com a fase na qual estamos entrando em 2021. Nenhum homem tem resposta para os problemas que assolam a terra. Precisamos nos voltar para Deus. Temos de declarar a guerra. A década de Pei é a guerra espiritual. E esta guerra espiritual, como temos ensinado, no seu nível mais elevado, é o poder de uma adoração em santidade, de uma adoração profética que muda a nossa atmosfera e que atrai a presença de Deus para o ambiente. Não sabemos o que acontecerá, senão que um poderoso mover do Espírito está vindo. Aleluia! Deus está no controle, queridos. Haverá lutas? Sim, haverá lutas. Por quê? Porque trevas e luz estão em confronto. Nós estamos apenas a um dia depois que a Argentina, em seu Senado, aprova o aborto. Leis que são criadas para afrontar a Deus, legalizando o derramar de sangue inocente, poluindo a nossa América Latina com sangue que clama por vingança. A terra inteira está sob juízo e não se arrepende. Faz-nos lembrar Apocalipse, que Deus envia suas pragas e ainda assim a humanidade endurece o seu coração. Ou como Faraó, diante de cada praga, seu coração continuava endurecido e Deus trazia um tratamento ainda mais difícil. Não mais se encontra retidão em parte alguma. E quem se aparta do mal é vítima de roubo e violência. Yahvé observou tudo isso e indignou-se com a falta de justiça. Eia, povo meu, entra no teu aposento, nos teus aposentos, esconde-te por um pouco de tempo, até que a ira do justo tenha sido satisfeita. Entra na quarentena. A Bíblia fala de quarentena, fala de lavar as mãos e de cobrir a boca. Tudo está escrito lá na Bíblia há 3.000 anos e 500 anos. 3.500 anos. A Bíblia fala de quarentena para quem está com problema, de cobrir a boca para quem está com problema e de lavar as mãos. Entra nos teus aposentos, esconde-te, fica trancado em quarentena, até que a ira do justo tenha sido satisfeita. Porquanto Yahvé está para sair do seu domicílio, a fim de punir o crime dos habitantes da terra, e a terra confessará os seus delitos de sangue. Ela não continuará a esconder os seus homicídios. Uma segunda palavra: sair às ruas. A palavra profética é que a igreja tem que sair das ruas. A pandemia expulsou as pessoas do templo. Estamos aqui, cadeiras separadas,
Não podemos receber todos. Mas, queridos, Deus está no meio de tudo isso, mudando a igreja. A igreja se desviou dos propósitos. A igreja se desviou da palavra. Muitas delas não pregam a palavra. Vivem em cima da organização. Não sabem funcionar senão de evento em evento, de evento em evento, para juntar crentes e nada mais. O louvor irá para as ruas. O louvor profético irá mudar a atmosfera. Agora, não fez parte desse grupo, mas Gerald Cooper, um profeta, ele buscava o Senhor sobre o ano, e eu achei tão interessante que copiei, traduzi e copiei para compartilhar, porque está de acordo com essa palavra profética, que todos os profetas concordaram. Deus chama a igreja às ruas, levar o evangelho às ruas, levar o louvor às ruas, a cura, a libertação. Agora veja o que este profeta, no dia 14 de dezembro, teve um sonho. Nele, ele estava liderando um culto em sua igreja. Estava no palco e muitos presentes. E ele tinha um orador convidado, estava prestes para anunciar o orador. E de repente, ele viu centenas de pessoas abandonando o templo. E ele começou a ficar muito embaraçado. E as pessoas que estavam assistindo foram saindo, e o templo ficando vazio. E ele olha para os que estão ali do louvor e diz: o que está acontecendo? E o líder, exasperado e confuso, disse: eles querem sair agora e pregar o evangelho nas ruas. Querem pregar o evangelho nas ruas? Diz ele: no sonho meu coração se encheu de uma mistura de frustração em relação aos nossos planos, agora redundantes para o culto, incluindo o nosso orador convidado, que agora era inútil. Não tem audiência. A igreja foi para a rua pregar o evangelho. Mas eu também senti uma alegria genuína, que algo como um levante de desespero para compartilhar o evangelho estava levando a igreja em multidões para fora de meu culto, entre aspas, e para as ruas, a fim de compartilhar o evangelho. Ao acordar, as palavras que surgiram dentro do meu espírito: a igreja saiu do prédio. Para o desespero de muitos pastores. Cheirou minha mente. Ao entrarmos em 2021, diz ele, o profeta, acredito que realmente encontraremos a igreja saiu do prédio. Ela já está fora do prédio, na sua maioria. Assim como descobriremos que Deus usou a temporada de 2020 para redefinir e nos libertar de nossas velhas formas de programas centrados na construção e nossa propensão a colocar o valor no reunir, acima do valor de ir nas culturas da igreja. Só palavra para nós líderes. Multidões não mais satisfeitas em frequentar uma boa igreja, ouvir sermões
e desfrutar de cânticos, irão se levantar com um desespero pela coisa real. Encontrada no livro de Atos, um desejo de compartilhar o Evangelho com sinais que se seguem, para lutar por justiça, para alimentar os pobres, visitar o prisioneiro, levar cura aos corações partidos e libertar os cativos. Será que Deus não está falando à igreja? Dissemos isso em abril. Novas ideias inovadoras do céu para evangelismo, negócios, fóruns influentes e novos projetos da igreja inundarão as fileiras da igreja. Para alguns isso quase parecerá uma rebelião contra as normas religiosas dos últimos 50 anos, pois será um levante da congregação, não necessariamente das plataformas normais da liderança. Na verdade, haverá lugares onde a liderança estará fazendo tudo o que puder. Escutem bem, pastores. A liderança estará fazendo tudo o que puder para retornar à vida normal da igreja pós-coronavírus. Sinto muito. Eu vou repetir o que eu disse em abril, porque eis que a palavra profética está vindo de outros cantos da terra. Deus está falando, mas as pessoas desejarão se elevar a uma fé que será mais radical, mais original, mais parecida com a igreja primitiva, com suas aventuras, sua energia, sua fecundidade e sua paixão. Em alguns lugares, as pessoas irão ignorar os líderes, como a multidão me ignorou no palco do sonho, e partirão com Deus em aventuras divinas. Tal será o fogo encerrado em seus ossos para mudar a marcha nos propósitos de Deus. Uma revolta contra a reforma religiosa, contra a forma religiosa, levará muitos do local de reunião ao mercado, encontrando maneiras novas, inovadoras e frescas de se infiltrar no mundo com a palavra e a inaugurar o reino. E diz ele, líderes enfrentam uma escolha. Os líderes da igreja devem estar dispostos neste tempo a desistir da frustração de que nem tudo é como antes. Eu acrescento, e nunca o será. E até mesmo de que nossas tentativas de voltar ao normal serão continuamente frustradas. Em vez disso, devemos dar lugar ao sorriso em nossos corações da revolta do povo de Deus. Líderes piedosos e bem-sucedidos darão lugar a novos anseios por uma vida de oração mais profunda e um encontro com Deus entre nós. Eles também seriam sábios se dessem lugar a um novo espírito de unidade e colaboração, em vez de pensar na sua própria igreja. Servir e trabalhar com outros, isso vai desafiar profundamente egos de muitos líderes. Nossos egos estão prestes a ser destruídos pelos propósitos de Deus. Quem diz amém? É preciso morrer. Finalmente, os líderes também devem dar lugar ao impulso para o campo de colheita, que aumentará entre os membros da igreja. Menos brincadeira na igreja, muito mais, venha o teu reino. Líder, dê lugar aos propósitos mutantes do céu. Dê lugar a uma revolta de paixão pelos perdidos. Dê lugar
ao apelo à colaboração. Sorria ao ver que seus próprios planos foram frustrados. Pois uma revolta do céu rouba a agenda. Se o fizer, encontrará o favor do céu e a alegria de um verdadeiro pastor encherá o seu coração. Que 2021 seja o ano em que a igreja deixou o edifício para trás para ir por todo o mundo como o Mestre mandou. Confirma a palavra no seu coração? Não quer dizer que a igreja, como organização, deixará de existir, mas o modo de agir é que muda. Quantas igrejas viveram no passado só de eventos? Vamos chamar os pregadores famosos, os cantores famosos e os crentes das outras igrejas, que andam de conferência em conferência. Deixaram de pregar o evangelho, deixaram de ir ao mundo. Então Deus vem e sacode a igreja. Ok? Isso só para falar, Deus nos chama às ruas. Mas uma outra palavra é um novo nível de intercessão. Deus nos chama a um novo nível de intercessão. O Senhor está liberando intervenção em crises por meio da intercessão. Mas nós precisamos de um novo nível no qual Deus precisa participar. Há uma intercessão que todos nós fazemos, que todos nós podemos fazer, mas para essa nova temporada, queridos, nós precisamos de algo que só Deus pode fazer. Precisamos da parceria divina. Outra palavra, o imprevisível. Estamos no ano do imprevisível, tudo é imprevisível, por isso temos que estar preparados. O que é o imprevisível? Algo muda de repente e nós não sabemos a razão. Hoje, só hoje, ao abrir o meu celular, onde eu consulto textos bíblicos, aparece assim, notícias da UOL. Eu vi o novo vírus mais letal chegou ao Brasil, o da Inglaterra, chegou ao Brasil. Já está aqui. No início da semana passada eram 2 países, a última vez que eu vi já tinha 14, agora diz que já chegou na China, e hoje veio a notícia, chegou no Brasil. Outro, o Brasil tem mortes 24% a mais do que se esperava. Outra, está morrendo mais gente no sul por Covid do que no passado, com a nova onda. Outra, o Brasil, que chegou a cerca de 300, 400 mortes por dia, passou já de 1.000. O imprevisível. Não se lidou com o primeiro vírus, e você já vai com um pior do que o primeiro, porque a terra não se arrepende. Então, igreja, temos que nos preparar para o imprevisível. E como eu disse, tudo nos leva à Bíblia. E vamos ver o que a Bíblia diz. Tudo será abalado. Não sei o que virá de imprevisível. Diga isso. Não sei o que virá de imprevisível. Segundo, preciso estar conectado ao profético. Terceiro, nesse lugar do imprevisível, não podemos ser passivos. Haja rapidamente diante de portas abertas e novas oportunidades. Outra palavra, ligada ao imprevisível, é que os juízos do comandante são supremos. Leia. Juízo foi liberado. Justiça e juízo caminham
juntos. Lemos em Ageu, capítulo 2, versos 6 e 7. Poderiam ler conosco? Pois assim diz Yahvé dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Abalarei o quê? Abalarei o quê? Todas as nações. Isso é futuro? Ou é presente? É presente e futuro. É presente e 2021. Deus continuará a abalar todas as nações da terra. Em África, anunciaram-se poucas mortes durante o período passado. Agora, uma praga de mortandade por uma nova versão do vírus está assolando a África de uma maneira tenebrosa. Quando o mundo coloca a esperança em vacinas, lá vem o rompante. Deus está abalando as nações da terra por causa da sua injustiça. Continue a ler, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão a glória esta casa, diz Yahvé dos exércitos. Sobre a pandemia, e essa será a última palavra que compartilharemos daquele conselho de profetas. Estamos apenas os temas principais. A pandemia. Quem compartilhou esta palavra foi um profeta, realmente o pioneiro do mover profético da nossa geração. O bispo Bill Hammond, ele tem 80 anos. E ele teve Covid. Você imagina, 80 anos. Ficou entubado. E ele disse, esta é a palavra do Senhor, um tempo de teste. A pandemia é um tempo de teste também para o justo e para a igreja. Mas ele disse também algo, que aqueles que vencerem este período entrarão no novo nível de glória, e que se você não pode enfrentar a pandemia, como suportará a glória? Mas nós vamos nos deter neste tema. Um começo tumultuoso e um fim triunfante. Um começo tumultuoso e um fim triunfante. Existe um grupo chamado Missionários da Oração para cobrir a terra inteira com intercessão. É o ministério profético, sempre mobilizando para orações, para jejuns, para palavras proféticas sobre a terra. E a pessoa responsável por esse site compartilhou que buscava a Deus. Em julho, acerca do ano hebraico, novo ano, e recebeu uma palavra tão estranha do Senhor. No dia 14 de julho, este ano, o ano começa com o hebraico 5.781, e nós depois do gregoriano entramos também no 21, é uma década, 81 hebraico, 21 no gregoriano. Será um começo tumultuoso e um fim triunfante. Mas ele não quis compartilhar, porque viu coisas tão terríveis. E ficou vários meses orando: Senhor, Tu não mudaste. E depois não entendia mais nada, porque numa temporada de oração via coisas maravilhosas, no outro período via coisas terríveis.
até que chegou à conclusão que Deus lhe falou do que realmente estaria acontecendo simultaneamente. Falaremos disso lá adiante. Anualmente eu costumo trazer a palavra profética, já começando no ano hebraico. Este ano foi impossível, por causa das aulas do Instituto Bíblico. Mas hoje queremos liberar uma palavra. Leia: um começo tumultuoso e um fim triunfante. O que é algo tumultuoso? Colocamos aqui o que se define como tumultuoso: fazendo um barulho alto e confuso, excitado, confuso ou desordenado, tumulto, marcado por perturbação e alvoroço, celebração, levantando um grande estrondo e comoção, altamente agitado na mente, nas emoções, perturbado, turbulento. E o que é triunfante? Ter vencido uma batalha, vitorioso, sentindo ou expressando júbilo após ter conquistado uma vitória ou domínio, uma grande dificuldade, conquistando uma grande vitória após uma guerra ou competição. Se tomarmos a definição dessas duas palavras, eis aí um ano em que nos vamos deparar com o tumultuoso e o triunfante. Deus faz diferença entre o justo e o que não é. O Espírito de Deus tem palavras sérias para nós como igreja. Talvez no domingo eu entre na palavra profética do remanescente que Deus estará levantando. Ainda não vai ser hoje. Hoje vamos ficar neste foco do tumultuoso e do triunfante. Mas olhemos para o ano de 2021, 5.781. Não vou falar sobre o PEI, a boca. Eu falei sobre isso no ano passado. Falei bastante, preguei bastante sobre a década da boca. Vamos nos concentrar no 1. Iod. 1. A letra Iod. 1. Zacarias, capítulo 14, entre parênteses, sabemos que o calendário hebraico, suas letras são figuras, tem mensagem. São números, são letras. Números são letras, não é como nós. Então todas têm um significado. Deus nos fala através do calendário hebraico. Em Zacarias 14, 7 e 9. Leia, por favor. O amarelo está meio apagado, não? Mas nós sublinhamos todas as vezes que aparece a palavra 1. Será um dia, o qual é conhecido por Yahvé, que não será de dia nem noite, e eu estou usando a versão textual, mas que ao anoitecer continuará havendo luz. Naquele dia acontecerá também que de Jerusalém sairão águas vivas, metade deles em direção ao mar oriental, e a outra metade em direção ao mar ocidental, no verão e no inverno. Leia, por favor, o último versículo. E Yahvé será rei sobre toda a terra. Naquele dia, Yahvé será e o seu nome. Este é o ano 1 é o seu nome único. Este é o Shema Israel, que está ali. Ouve, Israel, nosso Deus, e Yahvé é um. Essa é a palavra que todo judeu profere, as primeiras que profere ao longo da vida e as últimas antes da morte. Deuteronômio 6,4 que está aí.
Mas fala de que começo. É o primeiro. A primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph. Aleph, primeira letra, significa força. Boi. O boi por causa da força. Chefe, príncipe, líder. Primeiro, eu sou. Aleluia. Deuteronômio 6,4. Usando agora os nomes de Deus. O versículo lê: ouve, Israel, Yahvé é nosso Elohim. Yahvé é errado. O que isso nos mostra? Yahvé é o eu sou. Elohim é o plural majestoso. É uma referência à Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, queridos, neste ano 2021, ou 81, a Trindade vai aparecer. Pai, Filho e Espírito Santo estarão em operação. Agora atentemos para um simbolismo. 5.781, aqui está a letra Aleph. Na sua esquerda e à sua direita, a letra está destrinchada. Aleph é formada pela letra Yod. Em cima e embaixo você vê Yod. E no meio você vê Vav. Yod, a 10ª letra, Vav, a 6ª. Um Vav com 2 Yods forma o Aleph. Agora veja, a imagem, porque Yod significa mão também, mão. A imagem é como a mão de Deus estendendo-se para baixo. Veja que o primeiro Yod significa mão, vem para baixo. E Yod de baixo vai para cima. A imagem é como se fosse a mão de Deus estendendo-se para baixo. E o segundo Yod é a nossa mão alcançando Deus. Estamos conectados no meio pelo Vav, que é um pino de conexão. Aleluia! Nesse mês 1, Aleph, a primeira letra do alfabeto, nós precisamos entender que temos uma conexão dentro de nós, por meio do Espírito Santo, com Deus. Nossas mãos estarão se estendendo para o céu, e os céus estendendo a sua mão para nós. As nossas mãos, a de Deus e as nossas, dar-se-ão para estarem conectadas neste momento. Aleluia! Por meio do Espírito Santo de Deus que vive em nós. Temos a impressão de que teremos em 2021 momentos em que Deus literalmente terá que nos resgatar das coisas. Essa é a nossa impressão, que veremos momentos em que precisamos da intervenção, da mão soberana, sobrenatural de Deus para nos resgatar, para nos tirar de situações. O que vimos em 2020 não é nada. Deus não terminou com o mundo. Os sinais da vinda de Cristo estão aí. Não sabemos quando Jesus virá, mas nós temos que estar preparados. Deus está no controle de todas as coisas. Você precisa manter esta imagem na cabeça. Coloquei até aí, mantenha essa imagem na cabeça e no coração durante todo esse ano. Você alcança Deus e Ele alcança você. Ele agarra a sua mão, vai lhe puxar para fora,
de tudo que estiver oprimindo, daquilo com que você não pode lidar e para o que você não tem resposta. Mas há algo interessante sobre o Aleph. É uma letra silenciosa, não se pronuncia. Diga silêncio. Silêncio. Este é um ano de silêncio. Este é um ano em que você experimentará o poder de permanecer em silêncio. Tem coragem de personalizar isso? Vamos lá? Este é o ano em que eu vou experimentar o poder de permanecer em silêncio. Segundo, especialmente quando você não sabe o que está acontecendo. Não fale. Sente-se, rodeie-se e fique quieto. Até que Deus lhe mostre claramente o que está acontecendo e lhe traga direção. Como aqueles que rodearam o muro de Jericó, calados. Até que Deus diz, grita, luta, fala, decreta, profetiza. Então, queridos, este é um ano de boca fechada. Nós estamos aqui de máscara, né? Este é um ano de boca fechada. Vocês estão vendo o que é que estão dizendo? Fecha a boca. Porque você fala, libera os vírus, contamina tudo. Quantas vezes as palavras da nossa boca são contaminadoras? São palavras liberadas, palavras de morte, palavras negativas, palavras destruidoras, palavras opressivas. Fica calado. Boca fechada. Silenciosa. Isso vai mantê-lo longe de problemas. Amém, queridos? Então, 80 é o pei. Sim, é a boca. Mas a boca vai ficar fechada. Um Elohim descendo. Você está prestes a ver Deus falar muito claramente este ano. Cale-se e deixe Deus falar. Guarde silêncio e escuta o que os céus estão falando. É preciso calar para ouvir a Deus. Precisamos deixar as nossas palavras vazias de lado e ouvir o que Deus está nos dizendo. 2021. Entramos agora, depois de falar sobre este começo tumultuoso e um fim triunfante. Também será apenas a primeira palavra do assunto. Não sei se vocês conhecem esse conto de duas cidades, antigo. Não vou falar disso, mas algo dentro deste conto é que foi o pior dos tempos e também foi o melhor. O escritor descreve como o pior e o melhor. Sim, queridos, nós entramos num ano semelhante ao conto de duas cidades. Enfrentaremos uma dualidade. Haverá duas realidades opostas acontecendo ao mesmo tempo. Por favor, diga isso. Haverá duas realidades opostas acontecendo ao mesmo tempo. Como você vê numa imagem, um lado é deserto, seco, o outro água. Por que duas realidades? Vamos fazer 3 declarações. Primeiro, o redemoinho que Deus enviará para desarraigar o mal é o mesmo redemoinho que será usado para plantar seu povo após o desarraigamento.
Nós não estamos fora do mundo. Mas o mesmo redemoinho que Deus usará para arrancar o mal, vai usar para nos plantar. Segunda declaração: o fogo que será enviado para queimar o mal é o mesmo fogo que está sendo usado para purificar o seu povo e produzi-lo como ouro. É o mesmo fogo, mas a um destrói, a outro purifica. Parecem coisas opostas, mas essa dualidade que estamos enfrentando já e continuaremos a enfrentar. Terceira declaração: a água que será enviada para lavar o mal é a mesma água que está sendo usada para reabastecer e refrescar seu povo. Então não se assuste, olhe para Deus, lembre-se de Moisés vendo a sarça, ela está sendo incendiada, mas um fogo que destrói uma sarça à direita. Agora aqui tem um fogo que não consome, que não destrói. Estamos aí debaixo, todos nós, indistintamente, a terra inteira, debaixo de restrições. Mas todo esse caos pode destruir alguns, mas pode servir para nos elevar mais alto, para fortalecer a nossa fé, para enrijecer o nosso caráter, para nos tornar mais adoradores, mais pregadores, mais fiéis a Deus, mais santos, mais vitoriosos. Deus levará a bom termo o que concerne ao seu povo. Disse o profeta: eu vi sangue cobrindo a terra. O sangue de Jesus que vai cobrir seu povo com proteção. E ao mesmo tempo, vai trazer julgamento sobre os ímpios. Você deve se lembrar de algo, queridos. Os israelitas passaram pelas 10 pragas. Eles tiveram que passar por tudo aquilo também. Mas o que ocorreu não os afetou. Não os afetou. Dualidade, sim. Aqueles que são fiéis ao Senhor e se mantêm puros em sua presença, nunca provarão ou verão qualquer turbulência afetando-os ou sua família. Não seremos destruídos. Não seremos destruídos. Deus protegerá e manterá seu povo durante todo esse período. Ouça o que Deus disse aos israelitas em Êxodo 11:7. Podem ler conosco? Contudo, entre todos os filhos de Israel, desde os homens até os animais, não se ouvirá o rosnar de um cão sequer, para que saibais que Yahvé fez uma distinção entre os egípcios e os israelitas. Aleluia! Haverá distinção clara entre duas cidades. Enquanto Cristo estiver em seu barco, não importa quão fortes sejam as ondas que quebrem, não importa quão ameaçadora a tempestade, se Cristo está em seu barco, você não há de sossobrar, você não afogará. Quando vamos passar pelas águas, vamos, mas não nos afogaremos. Vamos passar pelo fogo? Vamos, mas não nos queimaremos. Vemos duas linhas se formando no Espírito. Uma é para o juízo. Está liberado sobre os céus. Está liberado sobre a terra. Uma para bênção, outra para julgamento. Simultaneamente acontecendo. Não é novo.
Temos falado sobre isso profeticamente. Só que chegamos no dia. As linhas são para quê? Uma retribuição justificada. Retribuir. O que é que eu fiz? Receberei a retribuição pelo bem ou pelo mal que eu fiz. É tempo de retribuição. O arrependimento leva você, querido, da linha de julgamento para a linha da bênção. Deus está movendo pessoas de uma linha para outra. Quando? Quando elas respondem à convicção dos seus pecados pela obra do Espírito Santo. É tempo de arrependimento. As linhas são para um reembolso ou uma retribuição, ou um pagamento, ou uma recompensa justificada do que fizemos. Mas o arrependimento leva você da linha de julgamento para a linha de bênção. Deus está selecionando como pessoas de uma linha para outra, enquanto elas estão induzindo a convicção do Espírito Santo. Agora, de que lado você está? Em que linha você se encontra? Na bênção ou no juízo? Sob bênção ou sob juízo? Isto é uma escolha. Falta eu pôr um pontinho no um, eu queria pôr um ponto em cada um. Para que você pare e reflita. Isto é uma escolha sua. O tumulto ou o triunfo para entrar 2022 depende de mim, depende de você. Isto é uma escolha. Queremos deixar isso bem claro. Deus não se agrada do julgamento, mas você tem uma escolha a fazer. Desde março, temos visto a igreja sair de um lugar de confusão para um lugar de rebelião e de crítica, depois para um lugar de arrependimento. Deus vai mudando o nosso coração. Temos que permanecer arrependidos na presença do Senhor, para não enfrentar o julgamento vindouro. O povo de Deus será tremendamente abençoado durante este tempo. Sim, mas temos que escolher. Deus diz: hoje eu coloco diante de ti uma escolha de vida ou morte, bênção ou maldição. Que vou escolher? Diga: escolho a vida, escolho a bênção. Mas, queridos, ao falar dessa dualidade, deste juízo, desta bênção, queremos também dizer algo, no meio de tudo isso, que vamos vivenciar. Não perca a sua alegria. Não perca a sua alegria. Aqueles que estarão recebendo bênçãos, verão a turbulência e o julgamento à sua porta. E teremos que ter muito cuidado, porque somos tendentes a mudar o nosso humor diante do que vemos acontecer com os outros que estão à nossa volta e às vezes na nossa própria casa. Perdemos a alegria, perdemos o ânimo. Preste atenção às bênçãos que Deus está lhe dando. Concentre-se no que Deus está fazendo na sua vida e não no juízo que está acontecendo à sua porta. Não se detenha, senão você vai perder o gozo, senão você vai perder o foco, você vai tirar o foco da presença de Deus e vai se concentrar no que está à sua volta. Louve a Deus, no meio de toda circunstância. Não perca a alegria encontrando-se na vida de outras pessoas, com o que se encontra na vida de outras pessoas. Olhe para a sua própria vida.
Olhe para a sua própria realidade, para ver o que Deus está fazendo em você. E comece a ocupar a sua verdadeira função, sua identidade de uma casa de adoração. De alguém que louva a Deus em toda circunstância. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Louvarei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Não vamos perder. O inimigo vai tentar fazer com que você e eu, com que nós percamos esta alegria. Mas não vamos permitir. Vão chegar más notícias? Sim, queridos, teremos más notícias. Quantas más notícias você recebeu este ano? Às vezes ficamos em perplexidade. Não é verdade? E nós temos que prestar atenção ao nosso coração. Houve um dia esse ano em que, de repente, eu fiquei tão concentrada na morte de um dos colegas do Conselho Apostólico, porque me tocou tão de perto, um jovem ainda, tão promissor. A filha me pediu para gravar uma oração na noite anterior. E eu cedo de manhã, gravei a oração. E é engraçado o tipo de oração. Às vezes eu fico prestando atenção ao que sai de dentro de mim. Porque depois eu tenho a sensação, Senhor, essa é oração de despedida. Tu não me levas a orar por cura? O que é isso? É só agradecendo a vida e... Na realidade, enquanto eu estava orando, ele já estava morto. E de repente eu parei e pensei, uau! Houve tanta oração. Tanta vigília, tanta gente usada em cura que orou. Há poucos dias ele escreveu. E eu cheguei e disse, Senhor. Aí lembrei de um outro apóstolo. Essa semana mais outro, e mais outra do conselho, pai. Eu até disse assim, Senhor, Tu não estás nos ouvindo? Tu não nos ouves mais? Que eu pensei, mas tanta oração. E ele se foi. Aí de repente Deus tem que lhe dar uma sacudida. Senão você vai perder a alegria. Senão você vai esquecer as bênçãos. Para quem parte a morte, é um prêmio, evidentemente. Mas Deus quer nos falar no meio de tudo isso. Concentre-se no que você está fazendo, no que eu estou lhe dando, nas oportunidades que eu lhe dou. Não deixe que as más notícias à sua volta roubem o foco em Deus, na adoração, no louvor e no gozo do Espírito, que independe das circunstâncias. Lembre-se de que há uma dualidade acontecendo. Não deixe o inimigo roubar sua alegria ou seu louvor ao Senhor por tudo que Ele está fazendo por você em meio a este caos. E meus amados, nesta palavra inicial para 2021, queremos concluir com o que é requerido de nós. Vamos deixar o restante do ano tumultuoso e o fim triunfante, mas queremos entrar no novo ano com esta palavra de direção. O que é requerido de nós? Primeira coisa, entender que há um poder no foco. Leia, por favor. O foco deve ser Jesus e nada mais. O foco deve ser Jesus e nada mais.
O nosso primeiro ato no ano de 2021 será chegar à mesa do Senhor, trazer à memória o Senhor Jesus, porque o nosso foco no meio de tudo que está acontecendo, julgamento e bênção, é Jesus. Há um poder no foco. Leia, por favor, agora as recomendações. A segunda, o poder de viver a vida da parábola da videira. Há um poder, queridos, de viver o que está escrito na parábola. Permanecer em mim, permanecer em mim. A permanência, a comunhão. Somos chamados a fechar uma comunhão com o Senhor, a permanecer nele e deixar que a seiva da sua vida perpasse o nosso ser e o fruto do Espírito se manifeste através de nós. Em terceiro lugar, leia o poder de proclamar o Salmo 91. Aqui está um salmo que precisamos encarnar e proclamar. Aqui está uma arma para este tempo. E a despeito do salmo não ser tão pequeno, nós o colocamos aqui na versão A Paixão, traduzimos e personalizamos para que todos agora façamos uma proclamação antes de entrar neste ano com a convicção de que Deus está conosco. Vamos, a uma só voz, todos os nossos ouvintes em todos os lugares, vamos nos colocar de pé. E onde você estiver, mesmo em casa, coloque-se de pé para fazer uma proclamação com fé. E a nossa oração é que a fé desabroche dentro de você. Não haja temor. Não haja temor. Deus está conosco e nos levará a bom termo. Então vamos. Quando me sento entronizado sob a sombra de Shaddai, estou oculto na força do Deus Altíssimo. Ele é a esperança que me segura e a fortaleza para me proteger. O único Deus para mim é minha grande confiança. Ele me resgatará de todas as armadilhas ocultas do inimigo e me protegerá de falsas acusações e de qualquer maldição mortal. Seus braços enormes estão ao meu redor, protegendo-me. Poderei correr sob sua cobertura de majestade e me esconder. Seus braços de fidelidade são o escudo que me guardam do mal. Eu nunca me preocuparei com um ataque de forças demoníacas à noite, nem temerei que um espírito de escuridão venha contra mim. Não temerei nada, seja de noite ou de dia, o perigo demoníaco não vai incomodar-me, nem os poderes do mal serão lançados contra mim. Mesmo em tempos de desastre, com milhares e milhares sendo mortos, eu permanecerei seguro e protegido. Serei um espectador enquanto os ímpios perecem no juízo, pois serão recompensados pelo que fizeram. À sombra do Deus Altíssimo, nosso esconderijo secreto, sempre estaremos protegidos contra danos. Como então pode o mal prevalecer contra nós? Ou a doença infectar-nos? Deus envia anjos com ordens especiais para me protegerem aonde quer que eu vá, defendendo-me de todo mal. Se eu cair em uma armadilha, eles estarão lá para impedir-me de tropeçar. Andarei ileso no meio dos mais ferozes poderes das trevas, espezinhando cada um deles sob meus pés. Pois aqui está o que Yahvé me falou: porque tens te deleitado em mim, como meu grande amante, grandemente te protegerei. Colocar-te em um lugar elevado, seguro e protegido, diante da minha face. Responderei teu pedido de socorro, toda vez que tu orares, e tu encontrarás e sentirás minha presença, mesmo em tempo de pressão e dificuldades. Serei teu glorioso herói e te darei um banquete. Ficarás satisfeito com uma vida plena e com tudo o que faço por ti,
pois desfrutarás da plenitude da minha salvação. Aleluia! Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Podem sentar. Em quarto lugar, o poder do jejum e da oração. Poder do jejum e da oração. Vamos nos concentrar neste ano, jejuar mais, orar mais e estar na presença de Deus. Amém, queridos? Ficarás satisfeito. Ficarás satisfeito. Repita este versículo 16. Ficarás satisfeito com uma vida plena e com tudo que faço por ti, pois desfrutarás da plenitude da minha salvação. Vamos agora. Quem puder colocar-nos de joelhos para receber o novo ano. O sol já se pôs. Um novo dia, no horário bíblico, já raiou. Então vamos louvar a Deus. Vamos trazer a nossa gratidão. Quantas coisas, não? Quantas bênçãos, né? Quantas coisas Deus fez por nós. Se dessemos aqui a oportunidade para cada um dizer que milagres Deus operou na sua vida. Eu até pensei, bem que a gente podia trazer aqui alguns milagres, não? Quantas coisas boas Deus fez. No meio de tudo isso, quem pode dizer hoje, apesar de tudo que ocorreu, foi um ano em que Deus me abençoou. Aleluia. Ok, queridos, reflitamos agora sobre este memorial da aliança. Nós lemos em Lucas capítulo 22, versículos 14 a 20. Quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado um cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice e partilhai entre vós. Pois vos declaro que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, recomendando: isto é o meu corpo, oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, tomou o cálice, depois de cear, explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Diante de nós os elementos pão e vinho, símbolos do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos destacar alguns pontos importantes sobre esta comunhão. Este é o momento de comunhão, através do pão e através do vinho. E o primeiro ponto é este: deve ser levado pelos discípulos de Jesus Cristo. Somente os discípulos devem participar, porque é uma aliança. Segundo, a comunhão deve ser realizada para lembrar a Cristo. Cristo é o foco, não nós. Tudo se centra nele.
Nele, somente nele, como vimos este ano, o chamado é para que o nosso foco seja ajustado nele. E esta ceia do Senhor, a mesa do Senhor, a comunhão, é para nos focarmos em Jesus. É uma lembrança. Fazer isto em memória de mim. Jesus teve de derramar o seu sangue por nós, fazer uma aliança conosco. Então vamos trazer à memória o que ocorreu ali no Calvário, um elevado preço da nossa redenção. Terceiro, nunca deve se aproximar da mesa de comunhão levianamente. Não podemos fazer deste momento um ritual. A Bíblia nos adverte que aqueles que se aproximam da mesa levianamente pecam contra o corpo, morrem prematuramente, contraem enfermidades. Quarto lugar, o arrependimento é uma necessidade antes de tomar a comunhão. Precisamos nos arrepender. Vimos aqui que para que eu não entre em julgamento, eu preciso de arrependimento. Todos os dias, queridos, sujamos os nossos pés com a poeira deste mundo. Pecado não é apenas a prática ostensiva de uma desobediência, mas a Bíblia diz que se eu sei fazer o bem e não o faço, eu estou cometendo pecado. Se eu não sou aquilo que Cristo projetou que eu fosse, então esse quebrantamento, sonda, Senhor, o meu coração. E a ordem que Paulo nos dá em 1 Coríntios 11 é esta: examine-se a si mesmo, antes que tome da ceia. Sonde o coração. A nossa oração tem que ser: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Purifica-me das faltas que me são ocultas. Há benefícios em tomar esta comunhão. E o primeiro benefício é que nós trazemos Cristo, a lembrança, como um foco. Que coisa mais gloriosa, desligar-nos de tudo. Existe glória maior do que estarmos desconectados de tudo quanto nos cerca, para nos focar naquele que deu a vida por nós, que nos redimiu, que nos escolheu como a sua noiva, que está preparando todas as coisas a fim de nos receber para estarmos com Ele para sempre. Em segundo lugar, é um momento de clareza mental. Por que clareza mental? Porque quando nos focamos em Cristo, nossa mente se torna mais clara, tudo se torna mais claro neste momento de comunhão. A redenção se torna mais clara, a pessoa de Cristo se torna mais clara, a vida do Espírito se torna mais clara, nós nos conectamos com o mundo espiritual. Em terceiro lugar, porque é um momento de arrependimento. Talvez você não tenha se arrependido com frequência. Às vezes passamos dias sem fazer um exame de consciência, mas quando chegamos a esta mesa somos confrontados, e é uma bênção. Por quê? Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Em quarto lugar, a paz. A paz. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. E neste momento a nossa mente se volta para Jesus, se volta para o Deus eterno,
que nos amou tanto, que enviou seu Filho, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. E porque você dedicou algum tempo para se concentrar no Senhor, vai se sentir completamente em paz. Quando terminarmos esta ceia, a paz de Deus que excede todo entendimento estará guardando você, conduzindo a sua casa e levando para um ano de paz. Aleluia. Pode ser usado também, e aqui está outra bênção, este é um momento de cura, este é um momento de libertação. A cura nesta mesa, a libertação nesta mesa, para áreas que não estão em linha com o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Por isso, meus queridos, neste momento, curva a sua cabeça, tome o seu pão, e antes de o partir, vamos sondar o nosso coração. Pai, chegamos diante de Ti, nesta primeira hora do dia, deste ano de 2021, diante da mesa do Senhor. Pedimos-te que sondes o nosso coração. Tua palavra diz que se dissermos que não temos pecado, fazemos-te mentiroso e a tua verdade não está em nós. Portanto, nós chegamos diante de Ti dizendo: perdoa-nos. Perdoa-nos, porque tantas vezes nos distraímos e nos esquecemos de Ti. Perdoa-nos por seguir um caminho sem Te consultar, tomar decisões consultando apenas a nossa mente. Perdoa a nossa negligência na adoração, na vida de oração, de meditação da Tua palavra. Perdoa o nosso silêncio diante do perdido, sem testemunhar de Cristo, quando a sua vida corre perigo. Perdoa-nos, Senhor, por não refletirmos a Tua glória como Tu queres que o façamos. Doce Espírito, forma Cristo em nós. E dá-nos um coração sensível e quebrantado, para que a cada dia cresçamos na semelhança de Jesus e sejamos mais sensíveis. Não queremos pecar contra Ti, Tu não mereces o nosso pecado. Perdoa a nossa ingratidão, Senhor. Perdoa a nossa falta de temor, de reverência. Queremos hoje chegar à Tua mesa em temor, em reverência. Tomamos este pão em nossas mãos. Comece a agradecer ao Senhor nas suas próprias palavras o sacrifício da cruz. Jesus diz: este é o meu corpo. Olhe para a cruz nesta hora, abra os seus lábios, levante a sua oração de graças, verbalize, mesmo em voz suave, não importa, ou voz mais alta, como queira, mas verbalize a sua gratidão pelo que Jesus fez por você. Oh, meu Cristo amado de minha alma, todo meu ser deseja, todo meu ser Te deseja, todas as minhas fontes estão em Ti. Eu olho para a cruz do Calvário neste momento, volto no passado, aquele momento. Entre neste momento, querido,
seja parte desta hora. Veja-se junto à cruz. Veja, contemple o Cordeiro imolado em nosso lugar. Ó Jesus bendito, ó Cristo da glória, ó amor indizível, ó graça sem medida. Graças por consentires em vir assumir a nossa forma humana. Graças por ires à cruz, tornando-te a nossa maldição, tornando-te o nosso pecado, morrendo a nossa morte, levando sobre ti nossas dores, nossas maldições, nossas enfermidades. Graças, Senhor. Obrigado. Chegamos à tua mesa com profunda gratidão, recebendo os benefícios advindos do teu sacrifício remidor. Pai, levante o seu pão. Damos-te graças pelo pão que temos em nossa mão, representando o corpo do teu Filho bendito. Graças pela dádiva suprema. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Graças, graças, graças por este pão. Jesus, tu disseste: quem comer deste pão e beber deste sangue, permanece em mim e eu nele. Queremos comer deste pão, alimentando-nos da tua vida, da tua presença e de tudo quanto este pão representa em vida, em força, em saúde. Seja este momento, ó Cristo, ao partirmos este pão na tua presença, momento sagrado de liberares a cura física, cura emocional, cura mental, cura familiar. Ó Cristo, nós nos colocamos agora no lugar de todos quantos sofrem, dos que estão enfermos. Vem agora um poder de cura. Trazemos a memória, Jesus, de que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Que o poder de cura que emana do Calvário, que o rio de cura que brota das tuas feridas comece a perpassar a vida de todos nós, dos nossos familiares, de todos aqueles conhecidos e desconhecidos, porquanto o teu amor se estende a toda a humanidade, e nós intercedemos por todos à tua mesa, pois somos parte de uma humanidade inteira que está sofrendo os mais diversos tipos de enfermidades, não apenas a pandemia que ocupa o foco de governos e da mídia e das famílias, mas todo e qualquer tipo de enfermidade. Venha a cura agora, venha a libertação agora, no nome precioso de Jesus. Em profunda comunhão com o Cordeiro, liberando a nossa fé, comamos o pão, recebendo cura para cada área que não está hoje em linha com o que Cristo nos legou pela nova aliança. Obrigada, Jesus. Agradeça a cura, entrando na sua vida, entrando no seu ser, no seu corpo, na sua alma, na sua mente, na sua família. Quando você dá graças, você libera a fé. Obrigado, Senhor. Pelas tuas feridas eu sou sarado. Pelas tuas feridas eu tenho vida, eu tenho cura, tenho saúde. Participo da tua vida, participo da tua saúde. Obrigado, Senhor.
Obrigado. Obrigado. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice. Tome o seu cálice. Senhor Jesus, que te diremos? Este é o cálice da nova aliança no teu sangue. Ali fizeste um contrato de noivado com a tua igreja. E disseste: vou preparar-vos lugar. E virei para vós, para que onde estiver estejais vós também. Trazemos à memória esta aliança, Jesus. Nunca entenderemos o teu amor, nunca entenderemos a tua graça de nos encontrar, de nos atrair para ti, estabelecendo uma aliança de sangue conosco, levando o que era nosso, só dívidas, doença, pecado, maldição, para nos dar a tua vida e tornar-nos participantes de tudo que é teu. Ó amor bendito, ó amor glorioso, ó graça inaudita. Levante a sua oração de graças pelo sangue remidor. Verbalize a sua gratidão. É o sangue que nos aproxima de Deus. Graças pelo sangue que nos aproxima de ti. Graças pelo sangue que proclama a derrota de Satanás em nossa vida. Graças pelo sangue que proclama a vitória do Cordeiro. Graças pelo sangue que nos purifica de todo pecado. Graças pelo sangue que nos justifica. Graças, Jesus, pelo sangue que nos torna puros e justos diante de ti. Graças pelo sangue que é a base da nossa vitória, que nos protege de todo mal, que é o nosso esconderijo, e no meio de todo juízo que está vindo sobre a terra, tu nos proteges, ó Cordeiro Santo Imaculado, ó sangue bendito, sangue precioso. Nós celebramos esta aliança de sangue contigo. Nesta hora, neste momento, renovamos a nossa aliança neste ano de 2021. Ó Jesus, queremos manter aceso, vivo, com muito fervor, o sentido da aliança, de que tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. Eu estou em ti, tu estás em mim, nossas vidas se fundiram, somos um contigo, para a vida e para a morte. Consagramos tudo que somos e viermos a ser, tudo que temos e viermos a ter, tudo é teu. Queremos viver para o teu louvor e glória. Levante o cálice. Ao levantarmos este cálice, os céus se inclinam e o inferno recuam, e a vitória do Senhor é estabelecida sobre a sua vida. Receba nesta hora uma infusão da sua presença, do seu poder e da sua glória. Oh, aleluia! Sim, meu Cristo. Oh, aleluia! Ao bebermos deste cálice, bebemos da tua vida, bebemos da tua presença, renovamos a nossa comunhão contigo. Em espírito, estamos entrando numa nova sintonia, numa nova comunhão. Oh, aleluia, aleluia, em profunda comunhão com Jesus,
sangue da nova aliança. Bebamos do cálice. Aleluia! Dê um grito de vitória! Aleluia! Dê um grito! Caiam as cadeias! Caiam as cadeias! Abram-se as portas! O povo de Deus vencerá! Triunfo! 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 A glória de Yahvé! Aleluia! 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 Eu profetizo sobre a sua vida. Durante este ano tumultuoso, o triunfo de Yahvé estará sendo construído na tua vida, à medida que voltas o teu coração para Yahvé, em arrependimento, em comunhão, em consagração. Yahvé estará ativando o ministério dos anjos a teu favor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Yahvé guardará os teus pés de serem presos, te sustentará com a sua destra forte. Não temas, eu sou contigo, eu te conduzirei. À medida que vens a mim, eu te transfiro de um lugar para outro, para um lugar de bênção, para um lugar de vitória, como meu remanescente fiel, que eu tenho levantado, preparado no fogo purificador. Não temas o redemoinho, porque nele tu serás firmado. Não temas o fogo da prova, porque nele serás purificado. Não tema as águas, porque nele tu serás limpo, purificado, para oferecer a Yahvé a verdadeira adoração em santidade, a adoração que sobe do coração para o trono, atrai a presença de Deus, transforma a atmosfera ao teu redor, na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu te convido a alturas mais elevadas, a andar na minha presença, a provar a minha glória, e os meus anjos estarão adiante de ti, abrindo caminhos, rios no ermo. Sim, eis que faço algo novo na tua vida. Algo novo estará vindo à luz. Não te lembres das coisas passadas, não carregues o passado contigo. Coloca os teus olhos em Yahvé. Não importa, ainda no deserto farei rebentar águas, ainda na seca criarei rios de águas vivas, águas que brotam do meu trono, para dessedentar a tua sede. Teu lugar é junto a mim, junto ao meu coração, onde serás firmado em segurança. Nada temerás, porque o mal não te atingirá, praga alguma chegará à tua tenda, e tu te regozijarás, e tu te banquearás à minha mesa, porque a boca de Yahvé o disse. Aleluia, aleluia. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Santo, és Senhor Deus poderoso.
digno tu és de todo louvor. Santo és, Senhor Deus poderoso, digno tu és, digno tu és de todo louvor. Santo és, Senhor Deus poderoso, digno tu és, digno tu és. Amém. Levante as suas mãos. Que a graça, maravilhosa graça que nos faz viver, graça que nos faz triunfar, graça que é melhor que a vida, graça que coloca à nossa disposição todos os recursos inesgotáveis do céu. A graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o amor indizível, amor sem igual, amor a toda prova, amor demonstrado na outorga do melhor, Jesus, o amor do nosso Deus e nosso Pai, e a presença gloriosa do Santo Espírito de Deus, o Paracleto divino, Consolador, Advogado, Guia, Protetor, sua comunhão, sim, a graça, o amor e a comunhão do Deus triunfo. Mantém guarda em nossas vidas todos os dias deste ano de 2021 e eternamente. E que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Yahvé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê o seu shalom, completude. Que sejas completo em tudo e nada te falte. Amém, amém e amém.